Você entende as tabelas da RDC 50? Então, neste vídeo eu vou explicar para você, detalhe a detalhe, como que você tira as informações das tabelas da RDC 50 e leva para o seu projeto. Muito bem-vindo, o meu nome é Cláudio Zunino e este é o seu canal de arquitetura hospitalar. Essa é uma das tabelas da RDC 50. Eu estou utilizando como exemplo a tabela do centro cirúrgico, mas poderia ser de qualquer outra unidade funcional. Na parte superior da tabela, no cabeçalho, nós temos discriminado de qual grupo ou de qual atribuição essa unidade funcional pertence. Então, no caso, o centro cirúrgico ele faz parte da atribuição 4, no caso, o serviço de apoio ao diagnóstico e terapia. A tabela ela é dividida em 5 colunas. A primeira coluna estão relacionados o número das atividades conforme cada ambiente. E essas atividades que são exercidas dentro desses ambientes, elas estão discriminadas lá na parte inicial da RDC 50. Na próxima coluna, estão discriminados todos os ambientes necessários para essa unidade funcional. No caso, dentro da tabela, são os ambientes mais relacionados à parte assistencial. Nesta coluna, que é a coluna de quantificação mínima, estão listados todos os ambientes que são obrigatórios. Ou seja, os ambientes que possuem alguma quantificação, eles são obrigatórios. Então, no caso aqui, eu tenho uma área de recepção de paciente. Possui uma quantificação, ele é obrigatório. E assim serve para todos os outros ambientes. Nesta coluna, estão especificados a dimensão mínima de alguns ambientes. Então, tem ambiente que precisa ter uma área mínima. E tem outros ambientes que precisam ser respeitados também, afastamentos mínimos entre leitos e paredes, entre leitos, entre borda de equipamentos e paredes. Então, quando eu tenho alguma restrição em relação à dimensão mínima, essas informações elas estarão presentes nessa coluna da tabela. E na última coluna, ela é relacionada às instalações. Então, todos esses códigos, eles representam um tipo de instalação. Esses códigos eles também constam lá na parte inicial da RDC 50. Só para dar um exemplo, o HF significa um ponto de água fria. O HQ, um ponto de água quente. O FO, um ponto de oxigênio. O FAM, um ponto de ar comprimido medicinal, e por aí vai. Na parte inferior da tabela estão relacionados os ambientes de apoio, tanto aqueles que são obrigatórios, como os demais que são opcionais, ou seja, não são obrigatórios. Eles possuem um asterístico na frente do nome. E na parte final da tabela, praticamente no rodapé, estão descritos algumas observações em relação à unidade funcional. Isso varia muito de tabela para tabela. No caso, no centro cirúrgico, você consegue ver que aqui em cima do nome tem um númerozinho 1. Esse número está aqui embaixo. E ele cita uma particularidade no caso de um centro cirúrgico ambulatorial. Quando o centro cirúrgico atender essa característica, ele pode seguir um programa de necessidades mínimo, que está descrito aqui embaixo. E no caso, ele não precisa atender a especificação que está na tabela. Então, essas particularidades elas vão acontecer dependendo de unidade para unidade. Então, vamos ver agora na prática como que você consegue tirar as informações dessa tabela, que são bastante informações de ambientes, de quantificação, de área, ambientes de apoio, enfim, bastante informação cruzada. Então, eu criei um diagrama de bolinhas, que você já vai ver na próxima tela, e ali eu vou exemplificar para você de uma forma bem didática essa relação entre os ambientes da tabela e como que você vai levando esses ambientes para o seu projeto.
Então vamos ver quais são os ambientes assistenciais mínimos, no caso para um centro cirúrgico. Lembrando que o objetivo deste vídeo não é ensinar você a projetar um centro cirúrgico, mas sim lhe orientar de que forma que você pode verificar quais são os ambientes necessários mínimos nas tabelas e sim levar esses ambientes para o seu projeto. Então, nós vimos anteriormente que os ambientes mínimos são aqueles que possuem alguma quantificação. Então, nós temos a área de recepção de paciente, a área de escovação, a especificação da quantificação está aqui na coluna, sala de pequena, de média ou de grande cirurgia, eu posso ter todos os 3 portes de sala, eu posso ter apenas um, a quantidade de salas também varia muito conforme o porte do estabelecimento. Uma área de posto de enfermagem e serviços seria um para cada 12 leitos de recuperação e uma área de recuperação pós-anestésica. Então vamos ver agora no nosso diagrama como que ficam dispostas essas áreas. Esse será o nosso diagrama onde será representado todos os ambientes necessários para essa unidade, conforme o que está no quadro da RDC 50. Imagine então essa tela como uma grande planta baixa, que está dividida em 3 grandes blocos. São as áreas assistenciais, as áreas de apoio e as áreas que irão dar acesso à unidade. E essa linha tracejada central você pode entender como a circulação principal da sua unidade. Então, os ambientes assistenciais obrigatórios, no caso, para um centro cirúrgico, que nós vimos na tela anterior, é a antecâmara, que é o acesso à barreira, no caso, ao centro cirúrgico, área de escovação, salas de cirurgia, o posto de enfermagem e a recuperação pós-anestésica, a RPA. Então, olha só que bacana. Você tirou os ambientes da tabela e já levou de uma forma esquemática para a planta baixa. E com isso você já consegue mais ou menos visualizar os espaços que você irá precisar para começar a desenvolver esse projeto. Vamos agora para os ambientes de apoio mínimos necessários para essa unidade. Esses são os ambientes de apoio necessários, no caso, para uma unidade de um centro cirúrgico. Sala de utilidades, banheiros com vestiário para funcionários, no caso acesso de barreira, sala administrativa, DML e depósito de equipamentos e materiais. Mas por que eu deixei 2 ambientes de fora se eles são obrigatórios? Bem, são ambientes que atualmente não são mais utilizados. No caso, o laboratório para revelação de chapas não tem mais a sua necessidade pelo fato de que o equipamento de raio-x móvel que é utilizado dentro do centro cirúrgico, ele possui uma tecnologia de revelação digital. E também a sala de distribuição de hemocomponentes, que no caso irá fornecer bolsas de sangue para, no caso de uma transfusão durante um procedimento cirúrgico, ela pode ser fornecida diretamente pela agência transfusional do hospital. Então vamos lá para o nosso diagrama para ver como é que ficam dispostos esses ambientes. Bem, então vamos complementar no diagrama os ambientes de apoio mínimo para o centro cirúrgico. Sala de utilidades, vestiário masculino e feminino para os funcionários, sala administrativa, depósito de material de limpeza, o DML, e um depósito de materiais e equipamentos. Então, essa é a configuração mínima, conforme está na tabela da RDC 50. Então, olha só, você acabou de formar um desenho de um centro cirúrgico. Você tirou todas as informações mínimas necessárias da tabela da RDC e rascunhou no seu projeto. Perfeito. Dessa forma, o seu projeto, o seu layout, ele poderá ser aprovado pela vigilância. Só que, digo para você o seguinte, tem outros ambientes que eles não são obrigatórios, mas eles são necessários. E é nesse ponto que conta a experiência do profissional que está projetando essa unidade.
Um dos principais diferenciais de um projeto de uma determinada unidade hospitalar é a utilização de alguns ambientes de apoio que não são obrigatórios por legislação, onde o projetista, através do seu feeling, da sua experiência e da sua vivência, ele vai saber em que momento ele utiliza aquele ambiente de apoio não obrigatório ou outros ambientes que também nem constam na legislação. Então, vamos dar uma passada em vários ambientes que não são obrigatórios, mas dependendo do porte da unidade, no nosso caso, um centro cirúrgico, é de grande importância que tenha esse ambiente. Uma sala de indução anestésica, dependendo do porte do centro cirúrgico, é de grande importância que se tenha este ambiente. Uma área de prescrição médica. Vestiário de pacientes, principalmente quando é um centro cirúrgico ambulatorial, onde o paciente ele entra no centro cirúrgico praticamente andando. Então, o vestiário de paciente é de extrema importância. Uma sala de espera para os acompanhantes e familiares. Rouparia, dependendo do porte do centro cirúrgico, quando o volume de roupas for bastante grande, é importante que eu tenha uma sala como rouparia, e não apenas armário dentro de ambientes. Uma sala de estar médicos. É incrível, mas todo centro cirúrgico, a equipe solicita uma sala para os médicos. Uma área para guarda exclusivamente de macas e cadeiras de roda também é de grande importância. Dependendo do porte do centro cirúrgico, uma sala para guarda de materiais esterilizados e também uma farmácia satélite, pois é uma das unidades do hospital que demandam um grande volume de medicamentos. Uma área para roupa suja e um depósito temporário de resíduo sólido. Geralmente, esses dois ambientes eles ficam concentrados dentro da sala de utilidades. Mas dependendo do porte, no caso de um centro cirúrgico, é interessante que vocês separem esses dois ambientes. E também uma sala ou uma área para biópsia de congelamento, que também vai depender muito do porte dessa unidade. Bacana, né? Então, gostou desse vídeo? Cara, deixe um like aqui no canal. Assim você me incentiva a cada vez mais trazer conteúdos exclusivos que nem esse que você acabou de ver. E caso você tenha ainda alguma dúvida, faz o seguinte. Aqui embaixo vai ter um link para você acessar o meu canal lá no Telegram. No Telegram tem um chat exclusivo que você consegue conversar diretamente comigo. Então, eu agradeço por você estar aqui comigo até agora e a gente se vê no próximo vídeo.